Olá pessoal, como vocês estão? Nossa sexta-feira aqui com mais uma resenha inédita no Literaturice chegou e eu trago um livro bastante especial que vai repercutir com muitas reflexões em sua cabeça. Eu tenho certeza que esse livro aqui ele é necessário para nós, para enquanto sociedade, discutirmos a respeito de um problema muito grave que rola solto e que acomete uma grande parcela da população, se não quase todas as mulheres. O livro sobre o qual vamos conversar hoje é o Rede de Sussurros, que suscita o tema do assédio sexual no ambiente de trabalho. E algo bastante importante desse livro, que já vou citar logo no início desse vídeo, é que ele foi inspirado em acontecimentos bastante recentes, como o movimento Me Too, que envolveu grandes pessoas de Hollywood, como é o caso de Harvey Weinstein, a Angelina Jolie, Cara Delevingne, Uma Thurman, enfim, grandes personalidades. Então fique aí que hoje vamos conversar sobre esse livro bastante importante e curiosíssimo. Vocês devem estar se perguntando que edição é essa. Eu tenho aqui em mãos uma das edições do Clube Intrínsecos, que é da editora Intrínseca. Eles têm esse clube de assinatura mensal que envia todo mês um livro bastante inédito, 45 dias antes deles publicarem e de se tornar um livro do catálogo deles, então você recebe de antemão. E são livros que estão estourando lá fora, mas aqui ainda não, que estão chegando aqui. Então, sim, aqui nós temos um burburinho com esse livro, que é tão especial, sim. Aliás, se você quiser conhecer o Intrínsecos, recomendo fortemente que você veja o link ali embaixo, que eu vou deixar para vocês. Mas, enfim, todos os livros têm esse design todo especial, né? Que é a carinha deles, eles têm uma cor única, vem com revistinha, enfim, é um kit. Vem também um cartão junto, que é a capa do livro, como ele vai ser lançado depois de 45 dias saído, então, nas livrarias. Eu acho lindíssima a capa desse livro, como ele foi publicado. Vou deixar aqui no cantinho para vocês verem, que é como vocês podem encontrar nas livrarias hoje. Inclusive, se você ainda não leu esse livro e quiser participar de um encontro que eu vou mediar junto da Isabela Lubrano, do canal Ler Antes de Morrer, que vai acontecer no dia 26 desse mês, 26 de janeiro, leia esse livro, porque realmente você não vai se arrepender e hoje estou aqui para te convencer disso. Bora lá então? Antes de falar sobre todo esse contexto do movimento Me Too, de assédios reais que aconteceram de fato, nós temos aqui um belo exemplo disso, que, como eu disse para vocês, foi inspirado nesses casos. Nós temos aqui então um ambiente que é bastante importante e frequente na narrativa, que é a empresa Trueviv. Ela é uma espécie de Adidas, Nike, enfim, uma grande empresa multinacional mesmo, voltada para artigos de esporte. E como vocês bem sabem, essas multinacionais têm diversos departamentos. Aqui na sede nós temos o departamento jurídico, que abarca aí vários advogados. Os nossos protagonistas são justamente advogados que pertencem, que trabalham para essa Trueviv. As três protagonistas, que são as personagens que mais aparecem, a Sloane, a Grace e a Ardy, elas são então advogadas desse setor e respondem diretamente para o diretor do departamento jurídico, que é o Ames Garrett. Esse é um livro sobre o ambiente de trabalho e, mais do que isso, sobre o abuso sexual que existe dentro em relação às mulheres como vítimas. Então sim, aqui nós temos um caso como esse, mais do que isso, vários casos, principalmente envolvendo esse diretor aí. Mas o caso é que algo de muito ruim acontece e a gente já fica sabendo isso logo no começo. Porém, o livro, a narrativa dele, né, o narrador, como ele vai se transcorrendo, aos poucos apenas é que entrega para você os acontecimentos todos aqui. Então, você, leitor, tem que acompanhar a leitura, tentando encaixar as peças desse quebra-cabeça, o que é muito genial dessa narrativa aqui, desse livro, da construção dele, da escrita como um todo, porque justamente te coloca em uma posição de curiosidade. Cada capítulo vai se voltar para uma dessas protagonistas ou para outros personagens aqui do enredo, tentando desvendar e mostrar para nós, leitores, o que aconteceu ali, porque algo de muito ruim aconteceu para que a tragédia realmente viesse à tona. Tudo começa quando o bambambam dessa empresa, o presidente, morre do dia para a noite e o seu cargo ali fica em estado de vacância. Como é natural, alguém precisa assumir esse cargo e vários nomes começam a ser cogitados, principalmente o de Ames Garrett. Porém, meus caros, Ames Garrett é aquele babaca completo,
mas que aos olhos da sociedade, para quem não convive com ele é o perfeito profissional, super competente e que nada falha. Porém, a principal falha dele dentro da empresa é o assédio, justamente. Várias vítimas, principalmente uma das protagonistas. E, no meio disso tudo, uma lista vaza. É uma planilha, na verdade, que roda a cidade de Dallas, estamos falando de Dallas aqui nos Estados Unidos, que roda a cidade, então, com vários nomes de homens do mercado de trabalho de várias áreas que são potencialmente, então, agressores ou que já assediaram mulheres. Essa lista será preenchida com o nome James Garrett e tudo isso vira uma explosão. Essas protagonistas que eu comentei com vocês, cada uma tem um perfil, né? Claro, vidas diferentes, apesar de serem todas muito elegantes, porque elas têm bons cargos, recebem um salário aí bem alto, e a construção em torno delas é bastante interessante porque elas são bem amigas. É claro que tem outros personagens bastante importantes aqui pro enredo e também, principalmente, para a solução do mistério que está aqui, o que aconteceu realmente por trás de toda essa tragédia. Por exemplo, a Rosalita, que é uma mexicana, uma estrangeira que trabalha ali na empresa como faxineira. Diferentemente dessas 3 mulheres que eu mencionei, ela não tem privilégio algum, muito menos o da própria língua materna, ela tem que se virar ali com o inglês. E, é claro, sua situação financeira precária, mais do que isso também sendo mãe solo. Há uma aura de tribunais aqui com testemunhos, réu, vítima, que envolve o leitor, porque deixa justamente esse mistério bastante curioso pra gente, a gente quer a todo momento saber o que aconteceu. A narrativa tem 2 movimentos, esses flashes, que são capítulos que trazem testemunhos e diálogos sobre vítimas, sobre o que aconteceu realmente, que vão entregando ponto a ponto pra gente dos acontecimentos, desvendando os acontecimentos, e o outro que é a narrativa do começo, meio e fim, do que aconteceu lá no começo, indo, transcorrendo, daquela narrativa bonitinha, linear que a gente conhece. E em algum momento elas vão se chocar, elas vão se encontrar, revelando pra gente tudo o que aconteceu. Essa estrutura eu acho sensacional, eu achei muito aqui legal no livro, então, gente, eu recomendo muito esse livro. Os casos que aconteceram, na verdade, dando uma contextualizada aqui pra vocês, porque eu acho bastante importante falar sobre esse assunto, vejam bem, acontece com muitas de nós. Se você não passou por isso, por assédio sexual no trabalho, na escola, enfim, você tem uma tia, uma amiga, a sua mãe mesmo, que já passou por isso. Todas nós conhecemos pelo menos uma mulher que passou por isso. Não é algo incomum, inclusive fora do trabalho, em outros ambientes. Mas esse livro, então, foca no ambiente de trabalho. Que, veja bem, traz à tona toda uma complicação, porque não é que essas mulheres elas não tiveram coragem ou qualquer outra ideia estapafúrdia que a sociedade pode ter em relação a elas não terem revelado antes esse assédio, porque muitas mulheres ficam anos e anos sem revelar. Envolve até mesmo um constrangimento que vai além dos limites físicos, mas que abordam também o psicológico da mulher. A ideia de descrédito, quando a mulher poderia eventualmente contar o que aconteceu e a sociedade voltar um dedo para ela, julgando-a, desacreditando e falando que ela é maluca, que é coisa da cabeça dela. Há também a coação que pode vir por parte do próprio agressor, do assediador. E, como é o caso aqui do livro, se partir de alguém que está num cargo acima do seu, também tem toda essa questão de hierarquia ali dentro da empresa, o que pode amedrontar muitas mulheres em relação ao seu próprio emprego. Vocês devem lembrar que recentemente Hollywood esteve em burburinhos porque teve o caso recente, então, do Harvey Weinstein, que era um bambambam de Hollywood e foi denunciado por mais quase 100 mulheres. Mulheres como Angelina Jolie, Uma Thurman, enfim, muitas e muitas que foram lá e finalmente falaram. Nisso tudo também surgiu um movimento nas redes sociais, principalmente Twitter, com a hashtag MeToo, em que as pessoas, as mulheres, elas eram incentivadas a compartilhar um assédio que tivessem passado em sua vida. Aconteceu também algo que nitidamente inspirou esse livro, a escritora, ao escrevê-lo, que foi o Shit Media Men, traduzindo é homens merdas da mídia. Uma lista que vazou num período curto de horas,
com a relação de homens assediadores. Isso também reacendeu a questão do movimento Me Too. Essa planilha existiu e aqui também vemos isso acontecer como forma de alerta às mulheres e também de compartilhamento entre mulheres nesse sentimento de que não estão sozinhas no mundo, porque é algo que realmente acontece. A hashtag Me Too, ela veio justamente para dar uma impressão real da enormidade de um tema como esse, que está presente em muitos ambientes, em muitos países, não precisa ser somente nos Estados Unidos. E essas listas viralizadas, principalmente essa de Shit Media Man, elas foram anônimas. Então as mulheres elas não compartilhavam seus nomes, apenas o nome do assediador e o que eles eventualmente tivessem feito. É difícil falar mais de enredo quando ele traz pra gente esses mistérios, desvendamentos de acontecimentos importantes aqui. Então, ficamos por isso mesmo, só digo para vocês que é muito importante, esse tema é realmente fundamental e o livro traz vários temas relacionados às mulheres e assédios e também ao rebaixamento, condescendência em relação às mulheres. Um tema muito forte aqui, por exemplo, é o da maternidade, como as mulheres se sentem em relação a isso, principalmente colocando lado a lado com o trabalho, as exigências que se fazem em relação às mães. É realmente, assim, muito esclarecedor em muitos momentos e também muito enervante em alguns momentos, porque lemos algumas coisas acontecendo injustamente com as mulheres aqui do livro e ficamos, assim, com raiva porque sabemos o que está acontecendo. E agora que eu te convenci a ler esse livro, eu te convido para a gente conversar juntos, pessoalmente, em São Paulo, no dia 26 de janeiro, agora, às 2 horas, na livraria da Vila da Fradique. Vou deixar todas as informações certinhas, confiram ali no box de descrição. Como eu disse, eu estarei lá com a minha colega de trabalho, Isabela Lubrano, conversando sobre esse livro pessoalmente com vocês. Vai ser muito legal. E vocês que já leram o livro também, super convidados. Todos vocês que puderem ir estão convidados. Não se esqueça de se inscrever aqui no Literatura se ainda não for inscrito e de curtir esse vídeo para me ajudar a divulgá-lo para mais leitores. A gente se vê no próximo vídeo aqui do Literatura. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!